Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Eu falei ontem que aquela odd para o ABC de Natal tinha valor, né? Mais de 6 e o Juventude jogando desfalcado. 0x0. Quem pegou uma dupla chance aí ganhou uma grana aí, porque tava pagando bem. Mas vamos lá, hoje tem final da Copa da Colômbia. O Milionários encara o Atlético Nacional. Olha, um jogo para poucos gols, menos de 3 gols e meio, porque é a primeira partida, jogo onde eles se estudam. Menos de 2 gols e meio é mais arriscado, mas pode acontecer. Mas menos 3 gols e meio dá para você botar numa dupla. A odd para esse jogo tá pagando 1,96 na vitória do Milionários, 3,42 no empate, 3,91 na vitória do Atlético Nacional. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir essa janelinha, faz o cadastro para você me dar uma força. O código promocional é do Cerrado, confirmou, você me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Vamos lá, minha camisa aqui, ó, pra galera que não conhece, ó, 777 é meu ovo. Vamos falar de futebol, vamos falar de Vasco. Vou começar com uma informação do canal Atenção Vascaínos, que diz que caso o Vasco não caia para a segunda divisão, a 777 deve manter no comando executivo do Vasco e como CEO o Paulo Brax e o seu Lúcio Barbosa. Olha, eu vou fazer aqui a minha análise com relação a esses dois profissionais. Tem muita gente que passa um pano pro Lúcio Barbosa dizendo que, olha, depois que saiu o Luiz Melo, ele chegou e as coisas mudaram no Vasco. O Lúcio Barbosa estava no Vasco e ele era o cara das finanças da 777, era o CFO do departamento de finanças da SAF do Vasco. Então, era ele que comandava a questão do fluxo do dinheiro para contratação e botaram muito na conta do Luiz Melo, mas o pacotão incluía ele também. A ele eu atribuo uma responsabilidade que ele foi covarde e nunca botou a cara para explicar, porque ele foi colocado para ser CEO do Vasco no lugar do Luiz Melo e nunca teve a coragem, né, a hombridade de fazer uma coletiva para explicar por que dos transfer ban, por que o Vasco deu calote em um monte de time, por que não pagou empresários, jogadores. Ele nunca veio dar explicação com relação a fluxo de caixa, dinheiro, porque dinheiro entrou no Vasco. Eu fiz uma conta, eu já mostrei aqui várias vezes, de papel aí de padaria, mais de 600 milhões entrou no Vasco da Gama. Então, ele tinha que vir explicar por que eles deram cano em tanto clube, por que tomaram, o Vasco tá com transfer ban, por quê? E ele nunca veio. E daqui a pouco eu vou trazer uma do presidente do Corinthians, que também é relacionada a esse assunto envolvendo o Lúcio Barbosa. Então, para mim, ele também é responsável por esse ano ruim da SAF do Vasco, com uma SAF cheia de problemas financeiros e com fama de caloteira. Agora, sobre o executivo Paulo Brax, para mim, fraquíssimo executivo, né? Peca nas contratações, trouxe algumas contratações que na época eu falei que eram muito caras e depois falaram que não tinha dinheiro para contratar jogador, pagar 16 milhões no Léo Pelé, 16 milhões lá no Lucas Piton. Tem o Orediano que quase não jogou. E quando eu falei, não, mas o dinheiro é deles, deixa gastar. Depois não tinha dinheiro para contratar um meia, um atacante. E a gente faz um primeiro turno bizarro. E o seu Paulo Brax, eu não vou nem falar de contratações como a do Juan Seco, a do Carabarral, a do Jefferson, que ninguém nem viu jogar, o lateral esquerdo, De Luca, que se machucou, lesionou, Kosovo, o Sebastião, Bambu, o Cocão. Esses jogadores não são jogadores para o nível que falaram que a SAF ia entregar para o Vasco. Então, mesmo se você
pensar assim, mas se você for ver executivos do Botafogo, do Palmeiras, do Corinthians, também contrataram e vários jogadores não deram certo. Isso faz parte do negócio. Você contrata 20 jogadores, uns 6, 7 vão dar certo e o resto não vai dar certo. E olha, 6, 7 ainda é muito ainda. Mas o problema não é nem isso. O problema não é nem o trato dele com contratações. A maneira estratégica que eles usaram, trazendo jogadores muito jovens e apostar num técnico pau-mandado, que era o Maurício Barbieri, e manter ele primeiro turno todinho, mesmo que vá sendo eliminado na Copa do Brasil para o ABC, que já era para ele ter sido mandado embora ali. Quando tomou 4 do Flamengo no primeiro tempo, era para ter sido mandado embora ali. Mesmo assim, mantiveram, e se não fosse as eleições do Vasco, até hoje o senhor Luiz Melo e o Maurício Barbieri estariam no Vasco com esses refugos que eles compraram ou contrataram. O problema maior envolvendo o Paulo Brax, para mim, é a covardia dele também. Porque no começo, cheio de pompa, altas lives ou entrevistas na Vasco TV, falando que agora o Vasco tinha processos profissionais, que agora ia montar um time, um quadro que ia representar o Vasco, e depois quando o negócio desandou, depois quando o Vasco tomou fumo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Série A, praticamente rebaixado no primeiro turno, ele adotou a tática de se esconder igual um covarde. Um moleque, isso que esse Paulo Brax é, um moleque, nunca teve a coragem de bater no peito e vir para as entrevistas para dar a explicação para o torcedor vascaíno do processo que foi muito mal feito no Vasco. Sobrou aí para o técnico que chegou, o argentino, que se não fosse ele, o nosso ano teria sido o pior, um desastre. Esse Ramon Dias, que veio por acaso, porque outros técnicos não quiseram, eles iam trazer o Rogério Ceni, depois tentaram um outro na Argentina que não quiseram, aí o Ramon Dias veio, né, ali já no final das tentativas, e ele botou no peito, chamou a responsabilidade, ia para as coletivas, falava o que o seu Paulo Brax, esse omisso, repetir, esse moleque não teve coragem de botar a cara e dizer, e peitar o torcedor, e tentar, não é peitar, é enfrentar o torcedor, os jornalistas, para tentar explicar o porquê de tanta coisa errada num primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Então não merecia ficar, mas dizem que vai ficar, como o Atenção Vascaíno disse, e diz que está muito prestigiado na 777 Partners. Então tá aí a permanência do Paulo Brax. Aí falar em permanência do Paulo Brax, já começa a se falar no elenco para 2024, renovação do Zé Gabriel, que é um volante, e o Vasco parece que estaria sondando um volante que joga no Cuiabá, é o Denilson. Eu não vou criticar o jogador porque eu não conheço, acabei não vendo o ano dele, mas o Cuiabá fez um ano espetacular. Ele tem 1,80 m, de 29 jogos, é 1 gol, 3 assistências, é um volante, não vou falar de gol e assistência. Tem contrato com o Cuiabá até dezembro de 2027, e parece que 2 times tinham sondado o Cuiabá também, que era o Fluminense e o Internacional. Pode ser um jogador interessante? Pode. 22 anos, para mim, aí já é o perfil de ir atrás das jovens promessas para poder botar na vitrine para vender. Isso é legal? Tem que ser feito sim, mas isso não pode ser uma constante. A gente não pode cair na besteira de novo de montar um elenco para 2024 cheio de moleque de 22 anos, que foi os erros cometidos pelo seu Paulo Brax, Luiz Melo, Lúcio Barbosa, todos que comandaram a SAF do Vasco em 2023. As verdades, elas têm que ser colocadas. Não é um mundo doce e encantado de Alice, que você vai ver em canais aí de ótimas notícias maravilhosas. O Pedrinho agora é presidente, o Paulo Brax fica, o Vasco está na primeira divisão, o time é do... Não, a gente passou por muito percalço e a gente tem sim que lembrar tudo que foi feito de errado para ser corrigido para o ano que vem a gente não sofrer de novo em uma Série A. Tá? Então tá aí a minha opinião sobre a provável permanência do Paulo Brax, e agora também essa sondagem no jogador que pode ser promissor, o Denilson, mas que não seja só esse tipo de contratação. Bom, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro, falou em entrevista, ele fez ali uma sabatina com jornalistas, e ele falou sobre o caso do Lucas Piton. Vou abrir aspas para o que disse o presidente do Corinthians. O Corinthians entrou na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução, lá na CBF, né, contra o Vasco.
pela dívida do Piton. Estamos conversando com eles. Atentos nas vendas que fizeram e no dinheiro que receberam da 777. Diariamente temos a parte comercial e jurídica conversando. Tá aí a fecha aspas para o presidente Duílio Monteiro do Corinthians. O Corinthians não recebeu sequer um centavo pela venda do jogador do Lucas Piton. E entrou a grana do Brasileirão, né? 100 milhões de reais. Entrou muita grana no Vasco. Eu quero só ver como é que vai ser esse balanço, a cobrança do Pedrinho, o departamento financeiro, o conselho financeiro que manteram aí a galerinha do Salgado. Quero só ver a prestação de conta para saber no rabo de quem enfiaram os milhões que entraram no Vasco. Porque eu tenho o tosco do torcedor, e esse discurso para mim é o discurso mais imbecil que eu vejo na internet, que chega e fala: ah, vocês reclamam da SAF? O salário estão em dia. Olha, fizeram várias contratações, deram cano um monte de gente, o salário está em dia, porque entrou mais de 600 milhões no Vasco de dinheiro do Vasco, sem bloqueio na justiça, sem bloqueio nas contas do Vasco. Então o regime centralizado que foi feito antes do Vasco ser vendido, já possibilitou o Vasco ser tocado, né, com os salários em dia, sem precisar ser vendido para um grupo de estelionatários, que é essa 777, tá aqui, é meu ovo. Então você tem que, na hora de você fazer um comentário desse, você tem que também ter na sua consciência de que o Vasco está sendo tocado com o dinheiro do Vasco, sem bloqueio na justiça, que seria o paraíso para qualquer presidente do Vasco assumir o Vasco com uma grana sem ela estar sendo bloqueada na justiça. E o tempo vai dizer se a 777 foi uma boa escolha ou se eu sou um cara chato. O tempo vai dizer isso. Então tá aí o presidente do Corinthians que entrou contra o Vasco na CBF para receber mais um, entrando para receber a grana pela venda do jogador. Para finalizar, o setorista lá que cobre o Sevilha na Espanha fez uma publicação afirmando que o time espanhol estaria interessado na contratação da joia do Vasco, o Rian. O Rian está jogando na Copa do Mundo Sub-17. Ele tem 17 anos, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. A multa rescisória do contrato que ele assinou como profissional é de 80 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais. É claro que não vão pagar uma multa dessa, né? Jogam lá no teto mesmo. Mas o Fernando Serrano, que é o setorista lá do Sevilha, falou que a 777 é acionista do Sevilha e isso, abre aspas, facilitaria a negociação. Então quero só ver como é que vai ser esse negócio. Se vai render para o Vasco mesmo ou se para o Sevilha e para a 777, constatando que o Vasco virou barriga de aluguel. Não estou aqui dizendo que não tem que ser vendido. Os clubes de futebol, ou sendo empresa ou não, eles necessitam de venda de jogadores. Isso aí é um processo natural, tem que acontecer. A gente tem que vender jogadores para poder a conta fechar, para poder pagar salários, para poder... E aí é onde o torcedor, o Bocó, que não entende que o Vasco vendeu 115, 120 milhões em venda de jogadores, essa grana entrou e está ajudando a pagar salário. Então é importante sim vender jogadores. Agora a gente tem que ver a maneira que esse jogador vai ser vendido. Ah, mas quando era aí o Campelo, quando era o Eurico Miranda, o Roberto Dinamite, eram vendidos a preço de banana. Mas falaram que isso ia mudar. Quero ver se de fato isso vai mudar. Porque o Andrei Santos foi doado para o Chelsea. Quero só saber se vão fazer a mesma coisa com o Ryan ou não. Vão mostrar aí realmente que como uma empresa agora que não tem problema financeiro, isso é uma piada dizer isso da 777, que ela não tem problema, ela não tem nem dinheiro. Ela pega dinheiro emprestado a juros de uma instituição financeira nos Estados Unidos e um monte de rolo que a gente está vendo aí para poder enganar as instituições lá na Inglaterra para tentar comprar o Everton. Mas vamos supor, porque os vascaínos gostam de ser iludidos, vamos supor que a 777 tem dinheiro e que ela não precisa vender jogador barato. Vamos aguardar para ver como é que vão ser as negociações de fim de ano com os jogadores do Vasco. Tem o Piton, parece que já pintou interesse na Itália, tem o Ryan, tem o Peck. Vamos ver como é que vai ser as vendas. Estou ansioso para ver as vendas do Vasco e o balanço no final das contas para a gente ver o que entrou mesmo dinheiro, o que fizeram com o dinheiro do Vasco, no rabo de quem que está entrando esses milhões. Curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.